Olá, gente linda! Cá estamos nós. Hoje nada vai me atrapalhar. Hoje tá um dia lindo, graças a Deus. Ai, gente, ontem eu tava toda preparada aqui, sentada. Bom, vocês viram, né? Enfim. Foi um caos, faltou luz, faltou água. Eu passei o dia inteiro sem luz, sem água. Só pra vocês terem uma ideia. Graças a Deus eu tinha botado as coisas pra carregar, né? O computador. Oi, Ale! Tinha botado o computador, o celular, então tava tudo com 100%. Oi, mãe. Minha mãe. Tava tudo com 100%, então não tinha perigo de eu ficar sem internet pra pelo menos eu me comunicar com alguém, né, no WhatsApp. Oi, linda. Então, eu preparei aqui um material, primeiramente, bom dia. Pra mim é bom dia, porque eu ainda não almocei, então bom dia, né? Preparei aqui um material pra vocês. E vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Gente, eu tô sem filtro. Sem filtro. Há um tempo atrás, até vou compartilhar isso com vocês. Há um tempo atrás eu jamais imaginei que eu entraria numa live e sequer entraria numa live sem filtro. Mas é que hoje realmente não tô sentindo necessidade. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. A luz natural é vida. Eu tô com uma ring aqui desse lado, porque a minha janela é aqui. Daí pra não ficar a luz só pegando aqui. Mas a luz natural é muito de se aproveitar. Então, bora! O assunto hoje é como se posicionar de forma autêntica, né? Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam aqui. Eu vou ficar olhando pra cá de vez em quando, porque eu preparei um material pra vocês, então eu vou seguindo o roteiro aqui que eu coloquei. Eu até queria fazer essa live no YouTube pra conseguir compartilhar esse material com vocês. Só que como eu nunca tinha feito live, eu tive que fazer uma solicitação e leva umas mais de 24 horas, ou 24 horas, não me lembro, pra eles liberarem e ainda não liberaram. Então vamos lá, acho que vamos começando, né? O pessoal vai entrando aí. Eu vou falar muito da minha experiência. Quem me conhece sabe que eu trabalho com o Instagram já faz bastante tempo. Eu conciliava com CLT. Oi, Rose. Eu conciliava com CLT e faz uns 2 meses que eu tô só no digital. E quando a gente entra pro digital, a gente começa a se perder um pouco no meio do conteúdo de tanta gente. E o que é a primeira coisa que tu vê quando tu chega aqui no digital? Use blazer. Eu tô de blazer, né? Mas eu vou explicar depois direitinho pra vocês. Use blazer, corta o cabelo, faz a maquiagem tal, seja do jeito tal, fala do jeito tal, não gesticula, não isso, não aquilo. A gente acaba querendo se encaixar num padrão que não é o nosso. E isso a gente consegue até levar por um certo tempo, só que não é sustentável. O que acontece é que a gente perde totalmente a nossa autenticidade e a gente acaba até não querendo aparecer, porque a gente começa com aquele sentimento de fraude, sabe? E eu acredito que muita gente, eu tenho certeza que muita gente que entrar aqui agora ou que vê esse vídeo depois vai se identificar com isso que eu tô falando. O que acontece é o seguinte, não estou sendo hipócrita aqui com o meu blazer falando isso. Esses padrões, eles existem por algum motivo, tá? Realmente existem cores, existem elementos, existem peças de roupa, existem jeitos de cabelo, existem formas que vão transmitir um posicionamento de autoridade, né? Só que o que acontece é que a gente precisa refinar o nosso estilo com base nisso. Então a gente entra naquela premissa base. Oi, Gui, tudo bem? A gente entra naquela premissa base que é o autoconhecimento, né? Aquela coisa, vai falar de autoconhecimento, clichê. É clichê, mas é real. Oi, Bruno. É clichê, mas é real. A gente precisa muito se conhecer para conseguir se posicionar de uma forma que a gente consiga transmitir a autoridade, a sofisticação, né, quando for ligado ao teu nicho, às vezes não é ligado, mas a autoridade e a sofisticação, elas andam, né, lado a lado. Então, o que a gente vai ver hoje
É como que a gente vai refinar o nosso posicionamento para entrar no online de forma que a gente consiga manter uma constância e não perder a nossa identidade tentando essa busca, né, tão árdua que a gente tem hoje em dia, que é da autoridade. Então vamos lá. Passando aqui. Tem algumas frases que eu gostaria de passar para vocês sobre não perder a nossa essência. Passando aqui meus slides porque eu acabei falando e nem olhei o roteiro. Então a primeira coisa, tá? Muito se fala em ser você mesmo. O que acontece? Ser você mesma não é estratégico. Ouvir a si mesma, sim. Então peguem essa frase. Ser você mesma não é estratégico. Ouvir a si mesma, sim. O que isso quer dizer? Quer dizer que desconstrução ela é diferente de refinação, né? O que acontece? Quando eu desconstruo, eu acabo criando um personagem. Eu acabo me transformando em algo que eu não sou. E as pessoas percebem isso. As pessoas sabem quando tu tá sendo algo que tu não é. Então, o que a gente faz? Por exemplo, vou levar de exemplo aqui o meu look, tá? Quem me conhece sabe que, ó, eu tô com o meu colarzinho do Buda. Eu amo coisas esotéricas. Até aqui, ó. Meu budinha tá sempre aqui comigo. Então, como que eu posso trazer essas coisas da minha personalidade de uma forma que eu não perca a minha essência e mesmo assim eu consiga me posicionar e transmitir a mensagem que eu quero transmitir? Tu imagina assim, isso daqui é um cropped, tá? E eu botei um blazer por cima. Eu gosto de me vestir assim, eu gosto de cropped, eu gosto de coisas esotéricas. Eu não sou uma pessoa padrão, eu sou cheia de tatuagem. Eu tenho tatuagem por tudo. Todo o meu corpo tem tatuagem. Só não tenho na perna, que quero fazer, mas enfim. Então é isso, tu vai pegar e tu vai começar a dosar. Tu percebe que eu falar com vocês aqui com um cropped e um blazer por cima é totalmente diferente do que eu vir aqui com um cropped. Tu percebe que eu passaria uma imagem totalmente desconexa com o tema dessa aula se eu viesse aqui apenas com o meu cropped, o meu colar de Buda, toda tatuada, se eu tivesse com o cabelo bagunçado. Não, ó. O cabelo alinhadinho, depois a gente vai falar que linhas retas, as linhas retas elas trazem autoridade, né? Elas remetem à autoridade. Então assim, se tu gosta, por exemplo, se tu tem um estilo mais romântico, aquela coisa que tu gosta daquelas mangas bufantes, né? Não tão, precisa ser bufantes, mas enfim, babado, cores mais fofas, assim, digamos, um posicionamento mais do estilo romântico, tu consegue dosar isso, tu não precisa sair do teu estilo. Tu pode dosar isso tendo, por exemplo, um blazer. Se tu não gosta de blazer, tu pode usar uma camisa, tá? Tu pode usar outras coisas que tragam essa postura sem perder a tua essência, tá? Então, assim, desconstrução é diferente de refinamento. O que a gente tá falando aqui não é de desconstruir e sim refinar a tua personalidade, tá? Então, o que acontece? Que a gente tá falando aqui, né? Existe um padrão que ele é fácil de ser associado à autoridade e sofisticação, que é esse padrão da elegância, da água na taça. Eu vou trazer um exemplo aqui pra vocês que vai ficar bem mais claro, tá? Qual vocês acham que é a caneta mais cara e a caneta mais barata? Coloca aqui pra mim quem acha que é a caneta número 1 e quem acha que é a caneta número 2. Escrevam aí pra mim. Quem tá aí na live, coloca aí pra mim. Qual é a caneta que vocês acham mais cara? Número 1, número 2. Só pra gente entender aqui a percepção de valor que a gente tem só ao olhar as coisas. Número 2... Mais alguém? Número 2. Número 2. Então, assim, é totalmente unânime que essa caneta, ela é mais cara do que essa aqui. Ah, mas é só uma caneta. Sim, é só uma caneta. Mas o posicionamento dessa caneta é totalmente diferente do posicionamento dessa caneta.
A caneta Bic é uma caneta que tu vai, vou comprar uma caneta, né? Vou comprar uma caneta aqui pra fazer as minhas anotações. Essa caneta aqui, tu vai na loja, tu vai pensar, eu preciso de uma caneta pra assinar um documento. Tu vai comprar uma caneta dessa. Tu não vai chegar com uma caneta Bic pra assinar um contrato. Ou até vai, mas enfim. O foco aqui é a gente entender a percepção de valor. Outra comparação que eu gosto muito de comparações e analogias, tá? Outra comparação que eu gosto muito é a da água. Água da pedra. A gente tem aqui a água da pedra. O que faz essa água ser mais cara do que essa? Porque tu pagaria 15, 20 reais nessa água e 5 reais nesta? Sendo que o conteúdo é basicamente água. Tu entende? Vocês entendem a diferença do posicionamento? Isso aqui é posicionamento. Isso aqui, essa marca aqui, pra quem não conhece, é uma marca de água, tá? A Vossos. Essa marca aqui, ela prova que é possível tu ter um posicionamento de autoridade em qualquer nicho. Que, gente, é água. Só que é água. Talvez se isso aqui não existisse, alguém falasse, eu vou criar uma água que vem numa garrafa de vidro e eu vou cobrar 15... Na época que eu comprei isso aqui era 15, agora eu acho que tá até mais caro, né? Eu vou cobrar 15 reais, 20 reais, 25 reais que seja por uma água. As pessoas iam olhar e iam dizer, tu tá completamente louca, né? Quem é que vai pagar 15 reais numa água? Mas a Vossos, com a estratégia de posicionamento dela, conseguiu com que as pessoas comprassem o mesmo conteúdo dessa água aqui e pagassem 20, 25 reais nessa. Então vocês entendem como o posicionamento, ele muda completamente a tua percepção de valor, a tua autoridade. E posicionamento, ele não é só posicionamento em questão de autoridade, em questão do posicionamento no geral, ele não é só a aparência, ele não é só a forma como tu te veste, como tu te apresenta, mas é também a forma que tu fala, a forma que tu gesticula, é a forma que tu te porta muito antes, isso vem muito antes. E é por isso que o posicionamento, a gente tá falando aqui de posicionamento autêntico, mas o posicionamento como essência, ele vem de dentro pra fora. Não adianta nada eu vir aqui pra vocês falar de posicionamento com meu blazer e, né, meu cabelinho alinhado e eu começar... gente, então, eu vou aqui... Deixa eu ver aqui o que eu tenho pra falar pra vocês. Eu vou falar de posicionamento, tá? Você sabe o que é posicionamento? Vocês entendem a diferença de eu falar pra vocês com segurança, eu respirar antes de falar, de eu escutar o que eu estou falando pra vocês? A gente tem que escutar o que a gente fala pras pessoas. Muitas vezes, o ser humano, né, ele tem essa tendência de querer falar e não querer ouvir. Mas Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Por mais clichê que seja, a gente acaba não pensando muito nisso, né? Mas o ouvir, o escutar, a pessoa que escuta, ela escuta, além dos outros, ela escuta a si mesmo. Quando eu tô falando aqui com vocês, eu tô escutando o que eu tô falando. Oi, deusa, tudo bem? Eu tô escutando o que eu tô falando. Além de falar, eu tô escutando. E isso faz toda a diferença, tá? Alguns conselhos. Eu não gosto da palavra dicas, tá? Por quê? Porque dica, isso daí também é uma coisa que eu falo muito aqui no meu perfil. Dica é uma palavra que não traz autoridade. Tu é um profissional de dica ou tu é um profissional de conteúdo, de autoridade? Quando tu entra num perfil de dica, tu não entra pra comprar, primeiramente. Tu entra pra pegar dicas. Então, se tu quer vender algo, primeiramente, se tu quer, né, te portar como... Porque nós todos aqui, eu vim da venda, mas nós todos que estamos
no Instagram, em qualquer rede social, somos vendedores, e no momento que a gente está falando com as pessoas, a gente está sim se vendendo. E isso está muito alinhado à nossa comunicação. Vocês estão junto comigo? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Coloca um ok aqui pra mim, só pra eu entender. Quem tá na live, coloca um ok só pra ver se vocês estão junto comigo. Se vocês estão entendendo o que eu tô falando, tá ficando claro. Coloca um ok aí pra mim. Tá. Então assim, quando eu entro num perfil e eu entro num perfil de dicas, pra que eu entro? Por que eu entro naquele perfil? Pra pegar dicas e aplicar no meu dia a dia. Eu não entro pra comprar. Eu não entro porque aquele perfil é autoridade. Eu não entro porque aquele perfil, ele... Não entro porque eu sinto que aquele perfil tem algo a me entregar. No sentido de troca. Porque aqui é uma troca, né? É uma mão de duas vias. É uma troca. Eu tô falando com vocês, vocês estão me respondendo. Isso é uma troca. Isso alimenta o algoritmo do meu Instagram. É uma troca, tá? Então vamos trazer isso também pra quando a gente entra num perfil. O que vai fazer as pessoas comprarem de você é o posicionamento. Então por isso que eu bato tanto nessa tecla que isso é tão importante. A gente pode trocar a palavra dicas por conselhos, né? Tem várias outras palavras que a gente pode trocar. Não seja um profissional de dica. Eu sei que hoje em dia a gente entra em muito perfil que fala que o meu perfil cresceu através das dicas. Beleza. Acredito muito. Realmente as pessoas estão atrás de dicas. Só que qual é o público que tu quer atrair? Tu quer atrair o público que vai entrar no teu perfil para pegar dicas, ou tu quer atrair o público que vai comprar de ti? Fica esse pensamento, né? Então eu trouxe alguns conselhos para passar para vocês também. Primeiro, se tu acha que tu tem um estilo, assim como eu, né, que tem um estilo não tão adulto, digamos assim, né? E daí a gente entra numa linha muito tênue, mas enfim. Tentem captar a mensagem que eu tô querendo falar, tá? Que eu tô querendo passar pra vocês. Se vocês têm um estilo que vocês acham que não transmite tanta autoridade, vocês podem aliar algumas coisas com isso. Por exemplo, linhas retas. Linha reta. Cabelo alinhado, tá? Isso não quer dizer que a pessoa com cabelo crespo não tem autoridade. Muito pelo contrário. Isso passa totalmente... A pessoa que ela usa o seu cabelo natural, ela passa totalmente uma autenticidade. E a gente vai acabar equilibrando essas coisas, tá? Então, primeiro conselho, anotem aí, linhas retas. Segundo conselho, postura e tom de voz. Que eu acabei já falando, mas postura e tom de voz. A postura e o tom de voz eu tô pra dizer assim, ó, que é mais importante do que o jeito como tu te apresenta. É mais importante. Oratória, postura. Terceiro, gesticular demais. Oi, Gui, tudo bem? Gesticular demais transmite insegurança. Tá? Então a pessoa que ela fica... né? Ela tá nervosa, ela fica olhando pros lados, procurando o que ela vai falar, procurando respostas. Então, gesticular demais. Cores. O que acontece? Existem cores que elas transmitem mais autoridade e existem cores que elas sozinhas não transmitem tanta autoridade. Isso não quer dizer que tu não vai poder usar rosa, por exemplo. Porque o que acontece? Se eu me vestir toda de rosa num look mais infantilizado, eu vou sim transmitir uma certa inocência demais, né? Mas se eu trouxer, que nem eu tô usando aqui com um blazer por cima de uma roupa rosa, eu já tô mudando totalmente essa aparência, né? Essa mensagem que eu quero transmitir.
Então, assim, gravem essa frase, pra quem gosta de cor. O colorido traz autoridade e sofisticação quando usado da forma correta. Então, o que eu quero trazer aqui é que tudo que tu for usar, se for dosado, se for usado da forma correta, se for balanceado, eu sou libriana, né, gente? Então, assim, pra mim, tudo tem uma balança. Tudo tem uma balança. Tu pode sim usar. E tu pode sim trazer a tua personalidade. Tu não precisa mudar. Tu não precisa mudar quem tu é pra te encaixar aqui, tu entende? Pode ser quem tu é e ter autoridade. Pode. Outra coisa, ó, quando eu respiro pra falar com vocês, respirar traz mais segurança, porque tu consegue escutar o que tu tá falando. É aquela coisa, né? Se eu for falar assim, não, porque eu acho que a autoridade, ela vai me transmitir. Calma, ninguém tem pressa. Ninguém tem pressa. Quando a gente respira, a gente deixa de falar coisas que talvez não fossem tão adequadas. A gente consegue, ó, a respiração, ela tem o poder de trazer clareza pra mente. Então, quando a gente tá falando, a gente respira, a gente fala com calma, a gente fala da forma que a gente gostaria que falassem com a gente. Oi, André, tudo bem? Então, respirar traz mais segurança e tu consegue ouvir a tua voz quando tu tá falando, tá? E o que eu acho? Eu acho não, né? Que eu tenho certeza que a gente não acha nada. Isso é uma outra coisa, ó. Peguei aqui, ó, porque a gente erra, né? Eu acho. Tu vai comprar de alguém que acha alguma coisa? Não. Tu não acha nada. Tu sabe. Tu sabe do que tu tá falando. Outra palavrinha pra cortar. Eu acho. Tu não acha nada. Tu sabe. Tu fala. Então eu vou trazer aqui algo que engloba tudo isso que a gente tá falando aqui, que é a confiança em você. Confiança. Tu sabe. Tu sabe o que tu vai falar. Então, não precisa... Vamos pensar assim, ó. 1%, eu gosto muito dessa frase, eu sou louca das frases, né? 1%, uma gota do teu conhecimento pode ser o oceano de alguém. Vocês já ouviram essa frase? Alguém já ouviu essa frase? Coloca aqui pra mim se alguém já ouviu essa frase. Uma gota do teu conhecimento pode ser um oceano pra alguém. Ou coloca aqui pra mim também se essa frase fez cair alguma ficha. Fez cair alguma ficha? Porque a gente pensa assim, ó, pra eu ensinar alguma coisa pra alguém, eu tenho que ser expert. Eu tenho que saber muito. Eu tenho que estar muito à frente. Não! Tu estando à frente de alguém que tá um pouco atrás de ti, tu já está à frente. Tu entende isso? Então, sim, tu tem conhecimento pra passar, né? E é com planejamento e execução que a gente consegue colocar isso em prática. Então, confiança em você. Tu tem sim algo pra dizer pro mundo, tá? Algo que eu trago e que eu vou trazer agora na minha mentoria, que eu vou lançar dia 12, que vocês estão sabendo, né? É o mapeamento da personalidade. Agora vocês peguem papel e caneta e anotem, porque isso vai mudar a forma como vocês enxergam o posicionamento, tá? Antes de fazer tudo isso que a gente falou, vocês precisam mapear a personalidade de vocês. Então tem algumas perguntas que eu separei aqui para esse mapeamento de personalidade que vão ajudar vocês a se guiarem, né? Que vão ajudar a guiar vocês nesse processo de autoconhecimento, posicionamento que a gente fala hoje, tá? A primeira, que cores você gosta?
Não é porque eu gosto de verde, e eu gosto, né, gente? Vocês veem, verde é uma cor que eu uso, esse verde assim, verde militar, é uma cor que eu uso dia sim e outro também. No meu guarda-roupa, tá? Tem cinza, preto, branco e verde. Eu tenho uma blusinha vermelha que eu comprei ano passado pro Natal. E é isso. São essas as cores que eu gosto. Então tu pega, olha no teu guarda-roupa, entra no Pinterest, coloca, faz pastas no Pinterest com as cores de roupas que tu gosta. Com as cores que tu gosta. A Brenda Latino. Brenda. Enfim. Que cores tu gosta de usar? Primeira pergunta, então. Se alguém quiser ir escrevendo aqui e colocar, fiquem à vontade, tá? Primeiro, que cores você gosta? Segunda pergunta, que tipo de roupa você gosta de usar? Tá? Aí tu vai lá, pra cada pergunta dessa tu pode fazer uma pasta no Pinterest, que daí tu vai mapeando a tua personalidade. E no final tu vai ter ali um mood board. Pra quem não sabe, mood board é como se fosse um painel que tu vai colocando ali imagens e tu vai montando uma referência, né? Um painel visual de algo que tu quer representar. E isso que tu quer representar aqui é a tua personalidade, então tu pode usar o Pinterest pra isso. Quem não tem o Pinterest, recomendo fortemente que baixe, porque é uma plataforma maravilhosa. Que tipo de roupa você gosta de usar? Então, segunda pergunta, vai lá na pastinha do Pinterest, coloca todas as roupas que tu gosta de usar. Gente, tá aparecendo aqui pra mim uns balões subindo, tá aparecendo pra vocês também? Não sei, eu nunca tinha visto isso. Terceira pergunta, que tipo de cabelo você se sente bem? Gosta de cabelo curto, de cabelo comprido, cabelo preso, cabelo crespo? Ah, tá aparecendo. Gente, o que é isso? Alguém sabe? Eu não sei o que é. Enfim, não sou eu que tô colocando, tá? Não sei, devo estar de parabéns pra alguma coisa. Obrigada. Então, voltando. Que tipo de cabelo tu gosta de usar? Que isso é outra coisa que quando a gente chega aqui é algo que parece implícito, né? Cabelo curto traz autoridade. Vou cortar o cabelo. Pior coisa que tu faz. Tu não sabe se tu gosta. Depois tu vai te arrepender. E quando tu te arrepende de algo como isso, às vezes a gente começa a se perder, né? Ai, não quero aparecer. Ai, não tô me sentindo bem hoje. Ai, tô desconexa com a mensagem que eu quero passar. Ai, acho que isso não vai ser bom, não é desse jeito que eu queria. Então, assim, pesquisa. Gosta de cabelo comprido? Não tem problema. A gente vai balancear. A gente vai colocar outros elementos que vão ressaltar esse posicionamento que tu quer ter, né? Então, terceira pasta do Pinterest. Que tipo de cabelo você se sente bem? E pra isso, olha só, é muito interessante. Aqui no Instagram, o próprio Instagram, ele, nos arquivados, tu consegue ver os tipos de cabelo que tu já usou. E olha, entra nesses arquivados e vê qual tipo de cabelo que tu tava te sentindo melhor. Olha das tuas épocas, nas épocas da tua vida, quais cabelos que tu gostava de usar. E com base nisso faz a tua pastinha do Pinterest. Quarta pergunta. Quais acessórios você gosta de usar? Eu gosto de prata, ó. Essa prata, assim, como é que é o nome disso aqui? A Alê sabe. Como é que é o nome, Alê? O que tem loja de joias. Eu esqueci o nome dessa prata com preto, assim. Eu gosto muito desse tipo. Piercing. O meu piercing cravejado. Gosto muito. O que eu já escutei? Piercing não traz autoridade. Tatuagem não traz autoridade. Envelhecida. Acho que é isso aí. Envelhecida. Vocês concordam que piercing e tatuagem não traz autoridade? Vocês acham que eu não tô me posicionando da forma correta porque eu tenho piercing e tenho tatuagem?
Fica outra reflexão, né? Você é uma pessoa mais introvertida ou extrovertida? Essa é a quinta pergunta. Introvertida ou extrovertida? Extrovertida. Por que essa pergunta? Porque daí tu vai ver que tipo de conteúdo é melhor pra ti. Pode ser que tu não te dê muito bem nas lives, mas pode ser que tu faça um post de carrossel maravilhoso. Pode ser que tu não saiba fazer um carrossel maravilhoso, mas que tu te dê muito bem falando com a câmera. Tu te dê muito bem com vídeos, tá? Então, pode ser que nos stories tu performe muito bem. Não quer dizer que tu não vai, né? Porque quando a gente fala de plataforma, a gente precisa sim aumentar o algoritmo para que o nosso alcance seja maior. Então a gente tem sim que usar os recursos. Quanto mais tu usa os recursos das plataformas, mais as plataformas entregam o teu conteúdo. E mais tu aparece, e mais as pessoas te seguem, e mais clientes tu tem. Só que, por que eu tô linkando isso? A gente precisa atrair as pessoas certas. Porque o que acontece? Se eu atraio pessoas que não tem a ver comigo, que não se conectam comigo, que não tem a ver, não querem, ó os balõezinhos de novo, que não tem a ver com o meu conteúdo, elas até vão curtir as minhas coisas no início. Mas depois, elas vão ficar obsoletas. E eu posso até, se vocês quiserem, eu posso até fazer uma live sobre isso, tá? Sobre os tipos de entrega do Instagram. Se vocês quiserem, coloquem aí pra mim. Ai, sério, aqui passa muita moto, gente. É muito barulho. Se vocês quiserem que eu fale dos tipos de entrega do Instagram, coloca aqui na live pra mim, que eu preparo uma live sobre isso, tá? Só que a gente precisa direcionar esse conteúdo para as pessoas certas. Não adianta eu falar para 1000 pessoas e fazer um conteúdo para 1000 pessoas e o Instagram entregar para 3. Porque quem não interage contigo não vai receber o teu conteúdo. Porque o Instagram entende que aquele conteúdo não é relevante para aquela pessoa. Então tu acaba tendo seguidores fantasmas e isso é uma bola de neve, tá? Mas enfim, vamos focar aqui. Não vamos desvirtuar do assunto. E a terceira... deixa eu ver quantos foram aqui. 1, 2, 3, 4, 5. A sexta pergunta, eu acabei falando já, que é você se dá melhor com vídeos ou com fotos, né? Pra tu ressaltar aquilo que tu entrega de melhor. Ressalta os teus pontos fortes. Não é porque o fulano tá fazendo um vídeo que tu tem que fazer igual. Faz da tua forma. Às vezes tem aqueles vídeos que eu acho muito legal, que a pessoa vai narrando, né? E mostrando na câmera e ela não aparece. Aquilo super conecta. Dependendo da forma que tu faz, aquilo super conecta. E não tá aparecendo. Quem sabe até tu aparecer, tu precisa de algo que vá... Porque, né, o processo de posicionamento, assim como o processo de autoconhecimento, que eles andam lado a lado, eles são degraus, né? Eles são degraus. Então tu vai subindo. Às vezes, daqui a pouco tu olha, nossa, gostei muito desse tipo de conteúdo. Testa. Quem sabe o teu público gosta também. Quem sabe o teu público não é tanto pelos vídeos e mais pelo carrossel. Tu vai focar mais no carrossel e não tanto nos vídeos. Dá pra entender o que eu tô falando? Coloca um sim aqui pra mim. Let's bora. Deixa eu ver aqui o que eu já falei, né? Que eu desandei a falar e não segui o meu cronograma. Então, né? As pastas do Pinterest, que foi o que eu falei. Busque no seu passado coisas que você sempre gostou, né? Roupas, acessórios, estilo de cabelo. Olha pro teu guarda-roupa e vê as roupas que mais se repetem. Vê o que mais se repete. Daí tu vai ter o teu estilo base. Por exemplo, o meu estilo base eu sei que é casual. E eu posso ir transitando entre os outros estilos, mas a minha base vai ser sempre casual. Geralmente o teu estilo base ele não muda. Isso daí fala mais sobre imagem pessoal, né? Que é um assunto que eu tenho me aprofundado e que eu quero trazer cada vez mais aqui pra vocês, porque isso é posicionamento também.
é totalmente posicionamento. Eu falava mais sobre arquétipos, só que eu acho, hoje, nesse momento, eu acredito que a imagem pessoal, ela conecta muito mais com o que eu tô falando e transmite muito mais o que eu quero passar pra vocês do que os arquétipos. Então, eu tenho me aprofundado sobre os estilos, né? Moda e tudo mais. Vamos ver então, vamos falar aqui sobre a autenticidade. Sobre o que é autenticidade, né? Vocês perceberam que primeiro eu dei toda uma introdução pra depois falar, pra depois a gente chegar, né, no que é cada coisa. É porque a gente absorve melhor o conhecimento quando a gente já tem uma base. Então, o que é autenticidade? Oi, vó! Minha avó! Gente, a minha avó super mexe no Instagram, Facebook. Ela sabe mais que eu. Ó, autenticidade vem de ser quem você é com base na sua história. O que da sua história tu pode trazer pra cá que vai te trazer que pode te auxiliar nesse processo de autenticidade, né? Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu já fiz curso até de terapia holística, porque teve uma época que eu pensei em me tornar uma terapeuta holística. Depois eu entendi que isso não era pra mim, que o meu negócio era o marketing mesmo. Mas eu posso trazer isso, né? Qual é a profissional do marketing que fez curso de terapia holística? Qual é a profissional do marketing que se aprofundou nisso? Vocês conhecem alguém? Se vocês conhecem, me dizem aqui, porque eu não conheço. Então tu entende que é a tua história que vai trazer a tua autenticidade, porque nós somos únicos. A forma que tu traz o teu assunto, ninguém mais traz. Você é matéria-prima da sua marca. Muita gente fala que você é a sua marca pessoal. Eu não acredito nisso. Com certeza, a marca pessoal, ela traz o teu nome, ela traz a tua personalidade. Só que ela é uma marca. Tu tem que enxergar isso como uma empresa. Porque lembra daquela frase que eu falei no início? Que ser você mesma não é estratégico, mas ouvir a si mesma sim? Então a gente vai escolher o que a gente coloca aqui e o que a gente não coloca. A gente não vai colocar tudo. Ninguém coloca tudo e nem deve, tá? Então, né, aliado a isso, a sua experiência de vida torna o seu conteúdo único. Ninguém vai abordar. Muita gente vai fazer a mesma coisa que tu faz, mas ninguém vai fazer da forma que tu faz, tá? Peraí que eu me perdi aqui. Os cursos que você fez tornam o seu conhecimento único. Sabe uma coisa que eu acho muito legal hoje em dia? Hoje em dia não tem tanto essa necessidade, né, de fazer faculdade. Quando eu entrei na faculdade lá em 2011, eu lembro que era muito uma coisa a ser seguida, né? Era muito um padrão a ser seguido, por exemplo. Tinha uma trilha, né, de conteúdos que tu passava para tu te tornar uma profissional. Hoje em dia, existem muitos profissionais aqui dentro do Instagram que têm cursos certificados pelo MEC. Vocês sabiam disso? Que esse mercado de conhecimento, né, mercado de educação, ele tá crescendo muito dentro do Instagram. E tu sabe qual é o ponto positivo nisso, que eu acho maravilhoso? Tu molda o teu conhecimento. Porque as faculdades, elas têm uma grade curricular. A grade curricular da PUC, da SPM, da Unicinos, né? Tu tem aquela grade curricular. E todas as pessoas que saíam da faculdade, elas tinham a mesma experiência em conhecimento. Hoje em dia a gente pode fazer a nossa própria faculdade. Ou seja, eu posso ver o que vai tornando o meu assunto, né? O que vai se encaixando dentro do que eu quero, e eu vou tornando o meu conhecimento algo cada vez mais único. Deu pra entender o que eu falei? Responde aqui pra mim se deu pra entender o que eu falei. Que na faculdade tu segue um cronograma e no digital tu monta o teu cronograma. Então assim, eu não sou mãe, mas se eu tivesse filho, o que eu ia dizer?
Eu não ia falar, faz uma faculdade logo, assim, de cara. Eu ia dizer, vê o que tu gosta. Primeiro, entende o que tu gosta, entende o que tu quer. Pesquisa cursos. Quem sabe tu não consegue montar ali uma linha de conhecimento que é só tua. E, gente, isso é muito valioso. Isso é extremamente valioso. Tu já parou pra pensar que o escasso tem valor? Não é à toa que isso é um gatilho mental, o da escassez. Mas vamos lá, que daqui a pouco essa live tá com 2 horas, né? As pessoas percebem quando você não é autêntico. As pessoas sabem. Por mais que elas estejam chegando agora, se elas não te conhecem ou se elas te conhecem, elas vão saber. Então por isso que é muito importante. E pra fechar essa live, eu vou abrir depois pra perguntas, tá? Eu quero trazer 3 pilares, que são os pilares principais pra tudo que a gente conversou aqui, que é confiança em você, autoconhecimento e clareza da mensagem que você quer passar. Aí a gente não aguenta mais esses balões. Ai, sério. Enfim, bem na hora da minha mensagem final aqui vem sobe muito balãozinho, mas tudo bem. Clareza da mensagem que você quer passar. Tu percebe que sem clareza do que tu quer transmitir, sem autoconhecimento e sem confiança, não existe posicionamento? Não existe posicionamento. O que é posição? Posição é eu estar aqui ou eu estar aqui. Posicionamento é o lugar que tu ocupa na mente do teu cliente. E esse lugar, mesmo que tu não te posicione, mesmo, presta muita atenção nisso, mesmo que tu não te posicione, o teu próprio cliente vai te posicionar. O que tu prefere? Escolher o lugar que tu quer ocupar ou ir parar em algum lugar? O que tu prefere? A gente tem esse poder de escolher onde a gente vai estar. Na mente do teu cliente. Não é o cliente que tem que te botar num lugar, é tu. Tá? Isso são coisas que eu vou abordar na minha mentoria, tá? Bah, perfeito. Ai, que bom. Vocês estão se identificando com esse assunto? Coloquem aqui pra mim. Isso são coisas, isso faz parte de um dos módulos da minha mentoria, tá? Que eu vou lançar agora no dia 12. Na verdade, vai ter lista VIP dia 11 e depois o lançamento dia 12. Quem tiver na lista VIP vai ter alguns privilégios, digamos assim. Então era isso, gente, que eu tinha pra falar. Vocês têm alguma dúvida? Vocês gostaram desse assunto? Vocês acham que agregou pra vocês? Vocês saíram daqui com alguma... se vocês tiveram um insight, se eu falei uma coisa de nova pra vocês, eu já tô... Pra mim já era isso, tá? Já valeu a pena. Tanto pra mim quanto pra vocês. E era isso, né, gente? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Ou querem compartilhar alguma coisa, algum insight que vocês tiveram quando... Ai, só pela próxima. Ai, que bom que vocês gostaram. Ai, que bom. É que o que acontece é que por mais que não seja que nem a minha própria mãe falou ali, não é o meu ramo, mas faz todo sentido pra mim. São coisas que a gente não usa só pro digital, não só pro posicionamento, não só pro teu negócio. São coisas porque o teu negócio ele é um reflexo de quem tu é e como tu está, de onde tu está, né? Então a gente tem que trazer todas essas coisas, né? A gente tem que organizar a bagunça que tá aqui dentro para conseguir transparecer algo bom pro próximo. Legal essa frase, né? A gente tem que organizar a bagunça para transparecer algo bom pro próximo. Copo vazio não transborda. Então é isso, gente. Vou encerrar aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser conversar sobre alguma coisa, depois pode me chamar lá no direct, tá?
Mas eu quero deixar então essa reflexão pra vocês. E eu acho que essa frase que me veio na cabeça aqui agora no final, ela fecha com chave de ouro, que é copo vazio não transborda. Falar nisso, não tomei água a live inteira, né? Tô aqui falando. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pra quem esteve aqui até o final, tá? Terão próximas. Eu adorei. Foi a primeira live que eu fiz nesse formato, nesse Instagram, com esse posicionamento. E eu amei. Continuaremos, tá? Uma ótima quinta-feira pra vocês. E até quinta que vem.